Histórias. Nossas histórias. Cada uma com seu início, meio e fim. Cada uma sabe a dor e a particularidade da sua própria história. Talvez a sua seja marcada por tanto sofrimento que você não sente orgulho nenhum de contá-la. Mas nós estamos aqui para te dizer uma coisa. O escritor de todas as histórias tem um final feliz reservado para cada uma delas. Então, não desanime por causa do terceiro capítulo. O final da sua história é muito mais prazeroso do que o início dela. Todas as histórias importam. Não tenha medo de contar a sua. Olá, é muito bom ter você aqui. Esse é o programa Histórias Contadas. Histórias reais que vão marcar a sua vida, porque toda história merece ser contada. Fique agora com o episódio de hoje. Olá, meu nome é Aline e eu estou aqui para te contar um pouco da minha história. Bom, quero começar lendo um texto que fala muito comigo, que está lá em Salmo 139, do 1 ao 17, ele diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu Te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho certeza. Meus ossos não estavam escondidos de Ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os Teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Esse salmo, o salmista acho que foi muito feliz naquilo que ele escreve, com certeza teve uma inspiração divina de Deus. E ele fala algo que mexe muito comigo, sempre mexeu muito comigo. Que ele diz que todos os meus dias determinados para mim foram escritos no Teu livro, antes de qualquer deles existir. E isso traz a revelação do quanto Deus se importa comigo, quanto Deus se importa com você. Isso me traz que, ao nos criar, Deus pensou em nós de uma forma especial. Não só no nosso formato, na nossa personalidade, enfim, do nosso jeito de ser, mas Ele implantou em nós uma função. Porque eu não acredito de verdade que Deus faça, o homem, faça os homens, as mulheres, enfim, todos os seres humanos que existem na Terra, apenas como um divertimento, no sentido de, estou fazendo nada no céu, estou de boa, estou tranquila aqui ouvindo os anjos cantar, vou fazer uma galera aqui só para eu passar o tempo. Não acredito nisso. Eu acredito que ao nos criar, Deus pensa em nós de uma forma, eu vou criar a Aline, ou eu vou criar a Maria, ou a Juliana, ou a Brenda, ou qualquer pessoa. Pense você aí agora. Vou criar fulano e eu vou dar a ele uma função para ele. Eu vou estabelecer na vida dessa pessoa um propósito. Porque tem uma frase do Augusto Cury,
que eu acho muito sensacional. Botei até na última página aqui, galera, mas quero falar agora. Que ele fala assim, ó, que o ser humano não morre quando seu coração para de bater, mas sim quando deixa de se sentir importante. Então, Deus, ele nos criou com uma função, ele nos criou com um propósito e ele nos fez seres importantes, sabe? Ele colocou coisas em mim que só eu vou ter. Ele colocou coisas em você que só você vai ter. Deus, ele criou todos os nossos dias com muita intencionalidade. Ele não estabeleceu em nós, né, coisas e questões sem porquê nem para quê. Como se nós fôssemos pessoas inúteis, sabe? Como se a gente olhasse para a gente não visse valor em nós. Deus, ele nos olha com muito valor, com muito amor, com muito carinho, com muito afeto. Ele enxerga em nós pessoas que são realmente importantes. E não importa se a nossa história foi muito triste antes de conhecer ele, ou se foi muito ok, tipo, um padrãozinho, padrão família margarina. Mas ao conhecer Jesus, tudo muda ao nosso redor. Deus tem algo novo para cada um de nós. E a gente, por muitas vezes, a gente complica e deixa algo muito complexo. E não é complexo. Jesus, ele é muito simples. Todas as vezes que a gente vai nos evangelhos e enxerga Jesus, a gente enxerga ele como alguém muito simples. Tanto que muitas vezes a Bíblia fala que Jesus, ele se perdia no meio da multidão. Por quê? Porque ele não era alguém tipo, nossa, que pessoa enorme. Não. Jesus, ele era uma pessoa comum, mas com princípios e com uma intencionalidade que era diferente de todas as outras pessoas. Bom, quanto à minha história, né, eu nasci em um lar cristão, eu passei a minha infância inteira na igreja, certo? Meus pais me ensinaram a respeito do Evangelho de Jesus, me ensinaram princípios, me instruíram a respeito da palavra de Deus. Mas eu não considero que nesse momento eu tenha encontrado Jesus, porque eu tive acesso à ideologia do Evangelho, sabe? Eu tive acesso àquilo que as Escrituras diziam, mas eu não tive acesso ao autor das Escrituras. Então, durante a minha adolescência, eu decidi que eu não queria saber de igreja, né? Mas até que fui uma adolescente ok, não fui muito rebelde, dei uns beijinhos, mas foi ok, foi um adolescente ok. E aí, aos meus 17 anos, aconteceu o fato mais importante da minha história, que foi ter tido um encontro real com Jesus. E a partir desse momento, eu não deixei de encontrar ele. E encontrar Jesus é sempre uma descoberta, porque não existe rotina com Deus, sabe? Quando a gente acha que a gente está meio que entrando num padrãozinho, ele vem, nos surpreende, nos mostra algo novo, nos direciona algo novo. E é sempre uma descoberta andar com Jesus, sabe? E Jesus, ele sempre traz clareza, coisas em nós que a gente antes não tinha dimensão. Ele nos mostra entulhos que tem na nossa vida e, né, coisas ruins, coisas que a gente precisa abrir mão. Ele nos ensina coisas, ele nos mostra coisas dentro de nós que ele já colocou, porque o salmista fala, e eu creio que foi Deus que inspirou ele, porque eu acredito que toda a escritura é inspirada por Deus, se está ali é porque é verdade. Então ele diz que Deus nos viu quando nós estávamos ainda no ventre da nossa mãe. Então, mesmo um trenzinho pequenininho, né? Deus já nos via ali. Ele já olhou para nós, ele nos colocou essa sementinha na barriguinha de mamãe. E ele viu essa sementinha, ele planejou e ele sabia os nossos dias, ele determinou aquilo que aconteceria na nossa vida. Então, ele traz clareza em questões que a gente não tem dimensão, porque ele nos conhece melhor do que nós mesmos, sabe? Ele enxerga coisas em nós que a gente não consegue ver. E, como eu disse, eu não acredito que Deus nos crie para não fazer nada, para a gente ser inútil. Não.
Ele nos cria com um propósito. E eu quero que você guarde no seu coração uma frase, não se esqueça, porque nós vamos falar muito sobre isso hoje, que é: você tem um destino. Não se esqueça disso, você tem um destino, guarda essa frase no seu coração. E o que é destino? Destino são acontecimentos que não se pode evitar. São coisas que acontecem, mesmo que a gente tente evitar. Na verdade, eu não sei nem se é possível a gente tentar evitar. Mas muitas pessoas, né, acreditam em destino, mas acreditam no destino como se fosse uma questão cósmica, né? Um universo agiu realmente a meu favor. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que existe um destino para nós, mas esse destino, esses acontecimentos que não se consegue evitar, são acontecimentos que foi planejado por Deus, pelo seu Criador. E é óbvio, né, que olhando para as Escrituras, a gente entende que Deus nos deu livre-arbítrio. Ou seja, eu posso escolher viver ou não aquilo que Ele tem para mim. Mas aí, a partir do momento que eu decido viver para Jesus e eu falo para Ele que a minha vida é dele, que eu quero ter comunhão com Ele, já era. Eu passo a dizer como o apóstolo Paulo falou, né? Que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu não tenho escolha mais. A escolha é dele. Isso pode parecer, por vezes, um pouco assustador. Já pareceu para mim, porque realmente eu gostaria de controlar Deus, mas Ele não me permite. Tá? Queria, queridos, mas não me deixa. Pode parecer um pouco assustador, mas ao mesmo tempo é muito libertador. Porque é óbvio que a gente vai fazer planos, é óbvio que a gente vai pensar em coisas, claro. Mas eu tenho livre acesso, a Deus, aquele que me criou. Eu estava pensando, né, queridos? Pensa aí, você tem um iPhone. Você quer descobrir uma funcionalidade do iPhone que talvez... Estou usando uma coisa esdrúxula porque o Steve Jobs já morreu. Steve Jobs, né? Steve Jobs. Já morreu esse maluco aí. Mas ele foi o criador do iPhone, né? Esse iPhone, iPad, sei o que, não. Então, se eu quero descobrir uma funcionalidade, se eu pudesse, eu iria num hackerzinho, numa loja do iPhone aí, das coisas, ou eu iria no Steve Jobs? Vou no Steve Jobs, porque se ele criou, então é obrigação de saber, né? Então, a mesma coisa que a gente, Deus. Eu posso acessar muitas coisas, muitas teorias, tal, mas se eu quero descobrir de verdade qual é a minha funcionalidade, é muito mais esperto eu acessar quem? Ao meu Criador, porque se Ele me criou, Ele sabe qual é a minha função, Ele sabe aquilo que eu tenho de melhor, quais meus pontos positivos, quais meus pontos negativos que eu preciso melhorar, enfim. Então, que a gente vai hoje falar sobre como acessar isso em Deus e como eu descobri e tenho descoberto isso em Deus, porque a vida com Ele é sempre uma descoberta. E para a gente começar, tudo que Deus cria tem um objetivo, tem um propósito para existir. Porque eu vejo Deus como alguém muito intencional. Deus, Ele não faz nada por fazer. Sempre que Ele faz alguma coisa, Ele tem um propósito para isso, mesmo que a gente não entenda naquele momento. E é assim com todos os elementos da natureza. Porque a Bíblia conta que lá no início, né, em Gênesis, fala que a terra era sem forma e vazia, que Deus criou todas as coisas que existem na natureza, certo? E Deus colocou uma função natural em cada uma dessas coisas. Por exemplo, água doce hidrata a gente, certo? Água salgada, ela abriga os maiores produtores de oxigênio, que são os fitoplânctons, que é um nome esquisito, cadê a galera? Fitoplânctons e as florestas de água, além de influenciar no clima do planeta. O Sol aquece a Terra e gera energia para a grande maioria dos seres vivos do planeta. As plantas fazem fotossíntese naturalmente. Pega o gás carbônico e devolve oxigênio, certo? Então, existe uma função para cada uma dessas coisas. E a Bíblia, quando ela fala da criação e tal, ela diz, na verdade ela não diz, que colocou nas plantas ou nos animais o fôlego de vida.
e nem que tenha feito o sol, a lua, o mar, a coisa mais bonita que você possa imaginar, a imagem e semelhança de Deus. Mas ela diz que Deus, quando criou o ser humano, Ele soprou em nós o fôlego de vida, o seu fôlego de vida, e nos fez o ser humano a imagem e semelhança de Deus. Então você acha mesmo que Deus daria uma função para cada uma dessas outras coisas e não daria para a gente? Claro que não, né, queridos? E aí, pensando nisso, pensando que se Deus colocou uma função nessa galera aí, nas coisas que a gente falou, Ele colocou uma função na gente. E como que eu descobri isso em Deus? Eu me recordo que eu me converti aos 17 anos, hoje eu tenho 25, faz as contas aí que eu sou ruim, acho que é 8? 8, olha aí, meu Deus. Pessoa sabendo contar do 17 ao, tá bom, 25, top, 8 anos. E aí, me converti e tal, conheci Jesus, comecei a ter comunhão com Ele e tal, E o Espírito Santo começou a gerar em mim a vontade de fazer algo por Deus, sabe? Porque Jesus, Ele entregou a vida dele por completo para nós. E naturalmente, quando você conhece Ele, você começa a ansiar por entregar a sua vida por completo para Ele. Ou seja, de começar a se sentir útil para o reino de Deus. E aí, isso começou a me incomodar. E Deus é muito top, A gente estava num Réveillon na igreja. E naturalmente, eu e um grupinho de meninas, a gente fez uma rodinha e a gente começou a compartilhar uma com a outra aquilo que Deus estava gerando no nosso coração de incômodo, sabe? A gente queria se sentir útil, a gente queria fazer alguma coisa para Deus, a gente queria expressar para as pessoas aquilo que nós estávamos recebendo de graça. E aí a gente decidiu fazer um propósito, Foi mó legal, esse foi meu primeiro propósito, mó legal. Em grupinho, olha aí, que agora eu lidero a célula de meninos, olha Deus coisando as coisas aí. Aí, a gente começou e a gente decidiu que no final desse propósito nós faríamos alguma coisa. Aí a gente começou a fazer evangelismo e tal, de forma criativa, foi muito legal, amo. Mas era engraçado como que Deus sempre direcionava o meu coração para aquelas pessoas que precisavam mais. E eu não digo isso só em relação a questões econômicas, mas de precisar mais de dignidade, de respeito, de empatia, sabe, de ser visto. E a gente começou, a visitar instituições de acolhimento, que eu amo. A gente começou a ir no lar de idosos, Por algum tempo nós tivemos um trabalho de redução de danos em Cracolândia. Nem sei se é o nome correto politicamente. Se alguém souber, você me fala aí que eu vou ler, tá bom? Se é o politicamente correto Cracolândia, mas enfim, onde as pessoas vão lá usar crack. E meu coração sempre foi direcionado para isso. E aí, ao mesmo tempo que essas coisas aconteciam, eu estava chegando perto de fazer vestibular, de prestar vestibular. E eu queria muito fazer direito. Muito. Porque eu gosto de leis. Adoro leis, até hoje. Porque a gente sabe o que está na lei, a gente fala assim, tá aqui. Então, problema que luta e vai ter que coisar. Mas enfim, adoro leis. Aí eu queria fazer direito, e tal. Queria fazer direito. Tava doido querendo fazer. Aí, envolvendo com essas coisas e tal, e tinha uma pessoa que era muito próxima de mim, que um belo dia chegou e falou assim... Você para com isso, cara. Minhas pernas estão doendo. Deixa eu ficar natural. Só. Porque eu tô batendo um papo com meus amigos. Dá licença. Agora que eu tô boa, você fica me coisando. Aí, queridos, eu queria cursar direito. Queria muito cursar direito, porque eu gosto de leis. Tá? Até hoje eu gosto muito de ler leis. Mesmo que eu não veja a aplicação prática 100% delas, mas é bom a gente saber e conhecer aquilo que a legislação tá. Eu gosto muito. E eu queria fazer direito e tal, e aí ao mesmo tempo envolvida com essas coisas. Uma pessoa que era muito próxima de mim falou assim, nossa, Aline, você é a cara de serviço social, menina. Eu não sabia nem o que era serviço social. Aí eu falei, vou pesquisar, já que falou que eu sou a cara, vai que eu sou a cara mesmo. E eu comecei, na verdade, antes disso, eu comecei a orar. Porque eu comecei a entender em Deus que se a minha vida toda é dele, tudo aquilo que eu fosse fazer precisava ter um propósito.
Então eu comecei a orar e perguntar para Jesus, tipo, Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Tipo, qual que é a direção que o Senhor quer me dar a respeito dessa área em específico? E aí ela me falou isso, falei, vou dar uma pesquisada, né? Aí eu fiz aquele teste que direciona a gente para uma profissão aí, teste vocacional, aí, teste vocacional. Aí eu fiz esse teste, né, e o que deu? Serviço social, psicologia, pedagogia, não sei o que não. Falei, opa, serviço social de novo, hein, galera? Aí eu fui pesquisar o que era e o Espírito Santo começou a gerar no meu coração muita vontade de fazer isso. Falei, vou fazer. Esqueci do direito, falei, vou fazer serviço social. Depois eu descobri que serviço social tem muito de direito, porque a gente precisa saber quais são os direitos, né? Amei essa parte. E aí, né, prestei vestibular e eu passei em 2 federais. E naquele ano, um detalhe, assim, não é para orgulhar não, me orgulhar de mim não, para realmente exaltar tipo, o poder de Deus e o fato de você realmente direcionar a sua vida para o propósito dele. Naquele ano eu não estudei direito, porque eu estudava de manhã, fazia ensino médio e técnico, e era o último ano, eles inventaram um trem de fazer lá, tipo um TCC para finalizar o técnico, não sei porquê, mas tudo bem, foi. Aí, de tarde eu fazia estágio, saía às 7 horas da noite, da Reta da Penha, até chegar na minha casa muito tarde, realmente não estudei igual a minha cara mesmo. Mas eu prestei vestibular. Para tudo eu fiz para serviço social, porque era isso que eu queria. Aí eu passei na UFES, passei numa Federal do Rio Grande do Sul pelo SISU, mas antes de prestar vestibular, eu já tinha decidido no meu coração onde que eu queria fazer. E era uma particular, e por conta, né, da minha nota do Enem, eu consegui bolsa integral na faculdade que eu queria. Ou seja, não fiz na Federal, porque eu não quis, olha aí, galera, não quis fazer a Federal. E fui para a faculdade que eu tinha decidido que eu queria fazer mesmo antes. Eu não me arrependo, pelo contrário. Eu aprendi muita coisa, Deus me proporcionou ter muitas experiências legais. Então, enfim, foi muito top. E eu comecei a fazer e realmente parecia que aquilo se encaixava com o que estava no meu coração. Não porque por uma questão de caridade, até porque essa profissão não tem nada ligado à caridade, né, ao contrário do que as pessoas pensam, mas por conta do direito, sabe, de enxergar as pessoas com dignidade, sabe, de entender que as pessoas têm direitos, que as pessoas têm o direito de serem respeitadas, enfim. E para mim isso soa muito parecido com aquilo que Deus estabelece na nossa palavra, porque a Bíblia diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Ou seja, Deus, né, quando Ele estabelece, e a gente vai falar sobre isso, né, sobre a questão, não quero pular não, pelo amor de Deus, mas enfim, isso veio como uma flecha, sabe, e meio que corroborou com tudo aquilo que o Espírito Santo já gerava no meu coração a respeito das pessoas. E aí eu fiz tal, e eu creio muito que isso existe um propósito. Já tretei com Deus, porque na verdade eu criei planos a respeito disso, Ele não correspondeu, tá bom, galera? Mas hoje eu estou entendendo o propósito dele, e Ele tem gerado coisas no meu coração, e fiquem aguardando assim, nos próximos capítulos que a gente vai botar para quebrar. Enfim, seguindo, né, pensando nisso, não só na questão, eu falei de uma coisa, que foi a faculdade, mas quando eu penso em destino e naquilo que Deus planejou para mim, é como se fosse um quebra-cabeça. Tem coisas que Deus nos direciona para fazer que a gente entende logo de cara, opa, isso faz parte daquilo que Ele planejou para mim. Mas tem coisas que Deus nos coloca para fazer, ou nos propõe, gera no nosso coração, que é uma pecinha desse quebra-cabeça, mas que a gente não entende. Então, Deus quebrou muitas coisas em mim. Uma das coisas foi falar em público. Eu, antes, há uns aninhos atrás, uns 3, 4, 6, uns anos atrás, eu tinha um pavor de microfone, vocês não sabem. Eu sempre fui muito envolvida. E aí, tinha que dar chamar a galera para fazer alguma coisa na igreja. Eu nunca fui lá na frente para falar, porque eu tinha muita trava com o microfone. E Deus me proporcionou coisas para que eu tivesse que usar e descobri que aquilo não é um bicho de 7 cabeças. Hoje, eu tenho 0 problema em falar em público, eu falo em qualquer lugar. E eu sei que existe um propósito para isso. Eu sei que Deus vai usar isso de alguma forma.
Então Deus, Ele pega várias coisas na nossa vida, me direcionou para o ministério infantil, eu abri mão de todas as coisas que estavam envolvidas na igreja e me dediquei ao ministério infantil. Eu entendo que criança faz parte daquilo que Deus planejou para mim, não mais no ministério infantil, mas foi um tempo de aprendizado e Deus vai nos ensinando, vai criando, sabe, pegando as pecinhas do quebra-cabeça e vai juntando. Mas para eu chegar nisso, eu precisei entender 3 conceitos muito importantes. Eu sei que muitas pessoas falam sobre essas coisas, eu não pesquisei muito naquilo que as pessoas falam a respeito, eu fui no dicionário, eu fui no que a palavra representa, eu fui, enfim, para a gente entender e trazer clareza para a nossa cabeça a respeito de 3 coisas que eu preciso que vocês entendam. Primeiro, 3 conceitos. Primeiro, missão. Porque a gente fala muito sobre isso, né? Nós temos uma missão. Tá, o que é missão? O dicionário diz que missão é uma incumbência que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outrem. Então, é uma ordem que alguém nos dá, nos comissiona para aquilo e a gente executa, certo? E a Bíblia, ela fala sobre uma missão. Algo que a gente chama como, né, no meio cristão, de grande comissão. É a grande comissão que Jesus deixou para nós. Que está lá em Marcos 16:15 e fala assim: e disse-lhes, Jesus no caso, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E uma coisa me chama muita atenção nesse texto. Eu lendo, descobri que o id no grego é um verbo não é um verbo no imperativo, ou seja, não é uma ordem, mas afirmativo. O id é uma afirmação, que significa indo ou enquanto estejam indo. E descobrir isso, entender isso é muito sensacional, porque às vezes a gente acha que para pregar o evangelho a gente precisa pegar um panfletinho, chamar uma galera, fazer realmente uma ação. Não que não seja legal, eu gosto. Mas não é isso. O id é indo pelo mundão de meu Deus aí, e a gente pregando o evangelho. Então, indo para o trabalho, indo fazer as suas atividades, indo fazer não sei o quê, indo fazer uma viagem de férias, que é uma oportunidade, indo não sei para onde, indo. Então, isso me remete muito a uma questão de cotidiano. E quando fala sobre pregar o evangelho, na minha concepção, né, eu entendo pregar o evangelho mais como vivenciar do que falar. Mais como mostrar do que ter um discurso. Porque muitas vezes a gente, vou pregar o evangelho, hein? Já chega para todo mundo, Jesus chama, Jesus chama, Jesus chama. E quando vai olhar a sua vida, você vai olhar, você faz um comparativo. Abre as escrituras e os princípios que estão ali, olha para a sua vida, realmente, irmãos. Se não estiver combinando, não adianta nada. Porque eu acho o seguinte, as pessoas falam muito aí que o cristão é a Bíblia que o mundo lê. Então, a minha vida, a minha vivência é muito mais importante do que aquilo que eu falo. E acho que o pregar o evangelho é muito mais simples do que a gente imagina. Sabe? A gente ser aquilo que Jesus nos ensinou a ser. Ou seja, né, ser pessoas amáveis, ser pessoas compassivas, ser pessoas que se importam, ser pessoas honestas, ser pessoas justas, que não ficam indo entre, se eu gosto mais dessa pessoa, então acho que ela é mais justa que fulano. Então, indo por todo mundo, né, indo pelo mundo, pregando o evangelho principalmente através da sua vida. Então, a nossa missão é ir pelo mundo, indo pelo mundo e pregando o evangelho. Então, fazendo as suas coisinhas, prega o evangelho. Seja Jesus onde você está. A segunda coisa é chamado e vocação, que no dicionário, na palavra, é a mesma coisa, tá? Então, o dicionário, chamado é ato de pronunciar o nome de alguém para pedir aproximação ou verificar a presença. E a vocação é o ato ou o efeito de chamar. E aí, o termo vocação, ele se origina do latim vocare. Não sei se é essa pronúncia, mas estou lendo igual está escrito. E vocare quer dizer chamado, ou seja, a mesma coisa. Então,
E eu lendo a respeito disso, eu achei muito interessante uma coisa que um autor falou. Ele disse que o chamado, a vocação, que é a mesma coisa, a gente não precisa pedir para Deus para Ele nos dar. Já está dentro de nós, a gente só precisa descobrir. Na verdade, é como se fosse uma força, né, dentro de nós que nos direciona para aquilo que a gente gosta mais de fazer ou que a gente entende que tem mais aptidão. E essa força, com certeza, eu enxergo como Espírito Santo, certo? Porque é Ele quem nos direciona. Então, essa força interna que gera em nós, nossa, eu amo ou acho muito importante, mesmo que talvez essa atividade não estraga tanto prazer, mas você olha e fala, nossa, essa atividade é importante, essa atividade é relevante. Isso me salta aos olhos. Então é uma força que existe dentro de nós que nós precisamos descobrir. E foi isso que aconteceu comigo, né? Como eu falei. Então era algo que já estava dentro de mim em relação às pessoas, de enxergar a necessidade das pessoas terem mais dignidade, terem mais respeito, terem acesso aos seus direitos, que gerou algo dentro do meu coração. E, como eu disse, você não precisa ficar pedindo para Deus, Deus, qual é o meu chamado? Deus. Você precisa pedir para que Ele te ensine a tirar a cortina, ou tirar o pano que esteja por cima disso, para que você possa descobrir realmente aquilo que está dentro de você. E, por fim, o propósito. Propósito no dicionário significa intenção de fazer algo, projeto, desígnio e também aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade, intuito. Então eu entendo o propósito como uma aplicação prática do seu chamado, da sua missão. Então você tem a missão de pregar o evangelho, certo? Tem a missão de ir pelo mundo, indo. E você tem uma ferramenta que é o seu chamado ou é um público-alvo que Deus colocou no seu coração. E você, no propósito, você aplica isso. É a forma como você vai aplicar os projetos que você vai criar, tipo a forma de você acessar as pessoas, sabe? E a gente não precisa complicar isso, porque eu acredito muito que Deus se revela no simples. Qual que é o simples? É você pegar um busão, entrar, dar bom dia pra galera, dar bom dia pro cobrador, agradecer quando ele te dá o seu troquinho, porque ele tá fazendo o trabalho dele, tá ganhando? Tá, mas ele tá te prestando um serviço. O que é que te custa agradecer? É você chegar numa padaria e dar bom dia, licença, obrigado, tenha um bom dia. São coisas talvez tão simples que Deus quer de nós e que a gente negligencia por achar isso simples demais. Porque Deus, eu enxergo Ele muito massa, porque Ele vai com a gente de coisas simples a coisas grandes. Porque eu creio que Deus tem coisas, tem sonhos, tem promessas, tem propósitos que possam ser grandes para você. Eu creio nisso. Mas Ele também tem coisas muito simples. Então, muitas vezes, Deus não quer que a gente abra a mão daquilo que a gente está fazendo, que a gente mude o percurso. Mas que a gente continue fazendo aquele percurso, mas de uma forma diferente, com intencionalidade. E durante essa descoberta, né, daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Ele tem para mim, foi preciso quebrar alguns paradigmas. E acho que o mais comum deles é a gente achar que a nossa função, nosso propósito está unicamente ligado a ações, né, a funções que a gente exerce dentro da igreja. E isso não é uma verdade. Porque quando a gente fala disso, isso está principalmente ligado a pregar, cantar ou largar tudo e ir para o continente africano ou para o Nordeste brasileiro, não é? Então, se você chega na igreja, galera, você não canta, você não prega, realmente você está eliminado do rol de dotar de propósito. Então, no meu início da caminhada, se eu tivesse agarrado nisso, meus amigos, eu estava no sal, porque cantar eu não canto, sou péssima, só Deus mesmo. Pregar, não sei, eu até sou prolixa, né? Eu falo muito, mas como o pregar está intimamente ligado, quando a gente fala isso, a ficar num púlpito e pegar no microfone, eu tinha ranço de microfone, nunca que eu ia chegar nisso. Então, se eu tivesse agarrado nisso, eu nunca tinha descoberto em Deus coisas que são maravilhosas. Então, o nosso propósito não está intimamente ligado a isso, até porque algumas pessoas vão largar tudo e ir para o campo missionário. Até porque
pregar e cantar dentro da igreja não é tudo a respeito do seu propósito. É uma ferramenta, assim, que abençoa pessoas, amo, mas não representa todo o seu propósito de vida. Então, a gente precisa entender a integralidade do destino que Deus preparou para nós. Porque se a gente enxerga só essas funções, né, que a gente exerce dentro da igreja como tudo que Deus tem para nós, isso acaba se tornando um hobby. Porque o hobby eu faço quando eu quero, eu faço o que eu gosto e faço quando eu quero. Só que o propósito de Deus para nós, ele não pode ser um hobby. Então o propósito de Deus para nós, ele é integral. Eu faço e eu me esforço para cumprir porque eu entendo o quanto isso é importante. Então, não é só primeiro eu trabalho, primeiro eu cuido da minha família, primeiro eu vou para os meus compromissos, né, realmente importantes. Quando dá tempo e quando eu estou afim, quando não estou indisposta, eu sirvo a Deus na igreja. E a gente não pode viver assim. E eu não estou dizendo para você deixar de trabalhar, para você deixar... Não. Mas para que a gente comece a enxergar as nossas atividades como algo diferente. Sabe, se você é professora, seja a melhor professora que seus alunos possam ter. Se você quer ser nutricionista, seja a melhor e mais gentil e correta nutricionista que já existiu. Se você, sei lá, faz arquitetura, seja o melhor. E principalmente pense em formas de servir as pessoas, sabe? Mudar o nosso foco, porque, não sei vocês, mas eu sempre pensei em fazer coisas, né, em estudar e tal, para que eu tivesse um retorno financeiro e pudesse me manter. Só que é óbvio que o dinheiro é importante, mas o mais importante, né, de tudo, entendendo principalmente que Deus, ele é o nosso provedor, é aquele que cuida de nós, é o porquê eu faço. Qual a motivação que está no meu coração? Eu tenho gerado algo na vida das pessoas? Eu tenho proporcionado coisas na vida das pessoas? Eu tenho gerado esperança, porque Jesus é a esperança, Jesus é a nossa esperança, Ele gera isso em nós. Eu tenho sido uma pessoa altruísta? Eu tenho abençoado a vida das pessoas? Ou eu estou tão focado em ter as minhas próprias coisas, né, de pagar as minhas contas, de conquistar coisas para mim, né, tão focado nisso, produzir, ir atrás, que eu tenho esquecido que Deus me colocou aqui para um propósito, e o propósito com certeza envolve a vida de outras pessoas, porque não faz o menor sentido você ter um propósito para você mesmo, né? Então, entenda isso, não está intimamente ligado unicamente ligado àquilo que eu faço na igreja, apesar de ser muito importante, eu amo. Eu acho que a gente aprende muito servindo a nossa igreja, servindo as pessoas. Eu acho que Deus usa isso sim para nos ensinar. Mas eu não posso enxergar isso como se fosse a plenitude de tudo aquilo que Deus quer para mim. Deus quer mais que isso. Deus quer que a sua vida, não só dentro da igreja, não só dentro dos papéis que você exerce na igreja, mas na sua vida cotidiana, Ele quer que você represente quem Ele é. Ele quer que você faça o seu trabalho da forma mais íntegra, justa e amorosa ou complacente com as pessoas possível. Deus quer que você seja uma referência. Se Deus te colocou em tal lugar, e muitas vezes a gente fala isso, né? Nossa, meu emprego, foi Deus quem me deu meu emprego. Mas chega no seu emprego, você parece um agente 007. E eu não estou falando isso para chegar lá e falar, vem orar, galera, ou Jesus te ama. Nós chega lá e fala, bom dia, fulano, você tá bem? Tenha um bom dia, tá? Chega lá numa oportunidade que se você fosse desonesto, você teria até algum retorno. Mas por entender a sua função lá e os princípios de Jesus, você vai decidir fazer o quê? Não vou querer esse negócio, porque é injusto, é desonesto. Então, não são as grandes coisas ou os grandes discursos mais eloquentes que vão fazer com que você viva o propósito de Deus para você. Mas nas simplicidades, nas coisas pequenas que Deus já te ensinou e a aplicação delas que vai fazer com que você, passo a passo, chegue naquilo que Deus planejou para você. Vamos lá. A respeito do que Ele quer para mim, e eu tenho certeza que isso serve para você, desculpa se eu não estou falando muito da minha história e tal, não. Porque não tem como, eu não consigo não falar de Jesus, da Bíblia, tem como, entendeu? Não dá. Porque eu creio muito de verdade
que a Bíblia é a verdade. E muitas vezes, muitas coisas que Deus me ensinou durante esse meu percurso foi através da palavra de Deus e daquilo que eu li. Então, a Bíblia é a verdade, ela é viva e ela é eficaz e ela traz vida para nós. Então, a respeito daquilo que Deus quer para mim, com certeza Ele quer para você, né? Tem algumas coisas que, na verdade, são 3 coisas que a gente precisa entender também. Nós já falamos sobre missão, chamado, propósito, certo? Que saber a descrição disso não é a coisa mais importante do mundo, mas pode nos ajudar a nos encontrar. Mas tem 3 revelações de Deus que Ele me trouxe e que me trouxe muito confronto a respeito do que Ele quer para mim, eu sei que vai trazer para você também. A primeira coisa é que o céu é real, mas Deus também se revela na vida terrena. Tem um texto que eu descobri essa semana, lendo, que eu achei muito sensacional, que já está em João 3,12. A Bíblia fala que Jesus estava batendo papo com Nicodemos, né? E aí ele faz um questionamento para Nicodemos, ele fala assim: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ou seja, o que Jesus estava querendo dizer com isso? O céu é um negócio muito doido. Não sei se vocês já piraram com isso, que eu já. Fiquei pensando assim, o que é morrer, gente? Realmente, um pouco... O que acontece depois? Qual a sensação? Não sei, dá um pouco de medo. Mas eu acredito que o céu é real. E eu sei que muita gente acredita tanto que as pessoas estão medo danado de ir para o inferno. E se acredita que o inferno não existe, o céu também tem que existir, a lógica, né? Então a gente acredita que o céu é real. Muitas vezes a gente anseia por isso, e é necessário que a gente anseie por ver Jesus, o nosso noivo, cara a cara e tal. Mas se eu acredito que o céu, que é um negócio muito doido, surreal, muito maluco que Deus está criando pra gente, porque é outra dimensão, outra... Entendeu? É um negócio meio fora da realidade humana. Mas a gente acredita nisso. Como então, né? Se eu posso acreditar nisso, que é um negócio muito doido, surreal, por que eu não posso acreditar que Deus, ele se revela, né, que o poder dele, né, porque ele é poderoso para criar um céu, numa outra dimensão, não sei o que, ter anjos, não sei o que. Então, por que eu acredito que Deus tem poder para fazer isso? E eu não acredito que Deus tem poder para se manifestar em coisas naturais e terrenas na minha vida. Então, é um negócio meio incoerente. Porque eu acredito em coisas super sobrenaturais, mas eu não sou capaz de acreditar que Deus se revela e que Ele pode mover as coisas naturais. Então, fica aí um questionamento, uma coisa que a gente precisa realmente internalizar. Se Deus, ele é poderoso para criar o céu, que é super surreal, certo? Muito doido isso. Ele tem poder, queridos, para criar qualquer coisa a respeito da sua vida. Então, não subestime o poder de Deus. A segunda coisa é: Deus nos deu a terra e nos mandou governá-la. E eu posso provar. Em Gênesis 1:28, fala assim, que Deus os abençoou e lhes disse, no caso de Adão e Eva: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Ou seja, subjugar é governar, certo? É a gente pegar uma galerinha e vão falar, não, estou dominando aqui, entendeu? Deus mandou a gente fazer isso. Salmos 115:16 diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos do homem. Então, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos do homem. E a gente sempre fala muito, né? A gente escuta muito. Ah, mas a terra já é do maligno, já, então deixa o pau quebrar, galera. Porque já é dele mesmo, tá fazendo bagunça. Só que, quando o salmista fala que a terra Deus deu aos filhos do homem, ele não está dando só para as pessoas que não têm comunhão com Cristo, ele está dando a todos. Mas às vezes a gente meio que se toca dentro da nossa realidade, de ficar aqui, né, de ficar só na igreja, é gostosinho e tal, mas de ficar assim, tô aqui, tô fazendo uma recepção, só, tal. E aí a gente meio que se conforma com isso. E aí chega na realidade secular, né, como se Deus fizesse essa separação,
entre eu tenho áreas da sua vida que eu super quero, né, que são sacras, mas tem áreas da sua vida que eu enxergo como secular, eu não estou nem aí para ela. Deus não faz isso. Deus olha você por completo. Então Ele quer se revelar na sua vida dentro da igreja, né, dentro das suas atividades? Quer. Ele quer se revelar, quer fazer com que você seja um instrumento dele dentro da sua família? Quer. No seu trabalho? Quer. Indo para algum lugar? Fazendo compra no supermercado? Quer também. Então não existem áreas que Deus não queira se envolver. Todas as áreas pertencem a Ele. Só que a gente, muitas vezes a gente entra em ambientes que a gente não acha legal, a gente decide reclamar, mas a gente não faz nada para mudar isso. E se Deus deu a terra aos filhos do homem, e além de filho do homem porque a gente nasceu, né? Realmente a gente reproduz a mesma espécie. Nós somos filhos de Deus, porque nós já entendemos que nós somos filhos. Se Deus deu a terra para todos os seres humanos, com certeza Ele olha para as pessoas que têm comunhão com Ele e enxerga muito potencial para governar essa terra. Só que a gente sempre decide ficar meio que excluso disso. Então eu reclamo da política e talvez você tenha até capacidade potencial para isso, mas você decide não se envolver porque fala, muito corrompido, gente, não merece meu. Enquanto talvez Deus queira que você se envolva e seja uma diferença lá. Não sei o que de tal órgão não é legal. Nossa, está fazendo tal coisa, hein? Meu Deus. E a gente só reclama e não faz nada. Você está no seu ambiente de trabalho e está vendo alguma coisa que não é bacana. E Deus colocou em você o potencial para fazer algo. Porque se Ele te deu aquele território, se Ele te incluiu naquele grupo, naquela função, é porque Ele quer você fazendo algo diferente. Sabe? Ele quer que você seja um referencial naquele lugar. Então, se Deus nos deu a terra e se Ele nos mandou governar, por que a gente não tem se envolvido de verdade? Não só de estar lá de corpo presente, mas de alma, espírito e tudo. Por que a gente não tem se envolvido nos lugares e nos locais que Deus nos colocou? Por que a gente tem negligenciado tanto isso? Eu sempre me esforço, né, nos lugares que eu cheguei, às vezes eu sou até meio chato com isso, que as pessoas estão perto de mim, assim, compartilham da mesma fé que eu. Às vezes eu sou meio enjoado, porque eu chego nos lugares, nas situações, eu penso em tudo que pode acontecer. Ou, nas coisas, principalmente a respeito da mensagem do Evangelho que eu vou pregar ali. Não falando, mas vivendo. Então, se eu chego num espaço, numa pizzaria, em qualquer lugar, eu sempre tomo muito cuidado para eu não ser uma pessoa que vai manchar a imagem do Evangelho. Eu quero ser alguém que vai enaltecer o Evangelho. Então, eu sempre me esforço para ser educada, sempre me esforço para bater um papo com alguém, né? Eu sempre me esforço para ser alguém que seja agradável, porque isso é uma característica de Jesus, porque a Bíblia conta que as pessoas iam querendo ouvir Jesus, então certamente Ele era uma pessoa muito agradável. Então, seja alguém que represente Jesus de verdade, onde quer que você esteja, sabe? Entenda que o seu propósito de vida, aquilo que Deus tem para você, é muito mais extenso do que os seus olhos possam ver. Sabe? Aquilo que Deus tem para mim está muito além daquilo que as pessoas, né, daquilo que a nossa mente foi programada. Tá na igreja, faço na igreja, não. Deus tem muito mais para você e com certeza Deus quer usar os seus filhos para pegar a terra e virar de cabeça para baixo, de fazer uma comunidade que é muito carente ou que é muito violenta, mudar aquela realidade. Pela oração? Sim. Pela propagação do Evangelho falado? Sim. Mas principalmente porque a gente está botando a mão na massa e fazendo alguma coisa pela sociedade. E terceiro não se subestime. Porque a Bíblia fala em Isaías que os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos. Ou seja, Ele vai para além daquilo que você acha. Você acha que você é uma coisa, você acha que você não tem capacidade, mas Deus olha para você e enxerga capacidade. Então aquilo que Deus chamou para fazer, Ele já te capacita para você executar. E por fim, para terminar, né? Como eu disse, não sei se eu já disse que eu não estou lembrada, o destino diz respeito ao presente e ao futuro. Então você precisa olhar para si e entender aquilo que Deus quer de você hoje, certo? E você precisa olhar para Ele, para que você consiga enxergar nele os sonhos e promessas que Ele tem para você.
Então, o hoje, o agora, ele já botou dentro de você. Mas existe também o futuro. E eu creio que Deus tem sonhos e promessas para você. E aquilo que Deus deu a você, mesmo que pareça que você não consiga cumprir, muitas vezes, na verdade, tem muitas coisas até hoje que eu enxergo de forma natural, não consigo encontrar a possibilidade disso acontecer. Mas eu creio que Deus vai fazer. E porque Ele não mente, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele está nos preparando para aqueles sonhos e promessas que Ele já liberou sobre nós. E, principalmente, saia do trivial. Sonhe alto, explore suas capacidades. Entenda que você é a única ou único, se tiver algum homem aí, e que Ele escreveu os seus dias, que são só seus. Se preocupe em vivê-los. Se sinta útil para o reino, para as pessoas e para você. Por quê? Se tem uma coisa que o destino de Deus, o propósito de Deus estabelecido em nós nos faz sentir, é úteis. Não tem nada pior do que você olhar para a sua vida. Eu já passei por crise a respeito disso em relação à minha liderança, de me sentir útil. Vocês têm noção, então eu já chorei, não, queridos? De não me sentir útil. Então, se tem uma coisa que é muito ruim, é você olhar para a sua vida e falar, não fiz nada. As pessoas, quando eu morrer, que vão sentir falta, não vão sentir, gente, porque não fez nada. Mas Deus quer pegar você e falar, querido, você é útil, você pode fazer, você consegue, eu tenho tal coisa, você vai impactar a vida das pessoas. Da sua forma, do seu jeito, Deus não quer que você seja uma outra pessoa. É legal admirar as pessoas? Top. Mas entenda que você é única, você não tem que ser igual a fulano. Deus quer te usar do jeito que você é e onde você está. Ele vai te lapidar, vai te melhorar. Mas Ele quer fazer isso com você. Seu destino não é algo mirabolante, é algo muito simples. É todos os dias, principalmente, decidir vivenciar e obedecer aquilo que Deus já te direcionou para fazer. Entenda que o seu chamado não está fora de você, está dentro de você. Quero orar por vocês para a gente terminar, que eu acho que já falei muito. Feche seus olhos. Deixa o Espírito Santo resgatar coisas que está dentro de você. Sonhos, promessas, coisas que você tem aptidão para fazer. Talvez com desenho, talvez, não sei. Deixa Deus resgatar dentro de você. Porque se Ele colocou dentro de você, existe um propósito. Feche seus olhos e ore comigo em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Jesus, por insistir em nós, por se revelar a nós, por colocar em nós um propósito de vida, uma função. Nosso coração é muito grato a Ti, Jesus, porque o Senhor não nos criou para sermos inúteis. O Senhor nos criou com um propósito, com uma função. Então, que o Senhor Jesus nos ensine todos os dias a viver isso, a viver o propósito que o Senhor tem para nós. Pai, nos ensine, nos guie os nossos passos. Todos os dias a gente possa viver, não como nós queremos, mas de acordo com aquilo que o Senhor já escreveu no seu livro a respeito dos nossos dias. Pai, que o Senhor nos direcione, que o Senhor gere em nós sonhos, Pai, que o Senhor gere em nós projetos, que o Senhor nos ensine, Pai, a fazer as nossas coisas cotidianas, mas de uma forma diferente. Que nós sejamos intencionais naquilo que nós fazemos, que nós possamos impactar vidas, Pai, que aquilo que nós temos recebido do Senhor de graça, que a gente dê de graça, que a sociedade que nós vivemos, que a nossa nação, que o nosso estado, o nosso município, o nosso bairro que nós estamos inseridos, que não seja mais o mesmo por conta daquilo que o Senhor fez em nós, por conta daquilo que o Senhor tem para nós. Então, que o Senhor nos ensine a caminhar contigo, a vivenciar tudo aquilo que o Senhor já preparou. Nós recebemos, Pai, tudo aquilo que já está no seu coração, tudo aquilo que o céu já está preparando para cada um de nós. Nós recebemos em nome de Jesus e nós vamos nos esforçar para corresponder, Pai, às suas expectativas. Que o Senhor não nos permita, Pai, passar por essa vida, algo tão precioso que o Senhor nos deu, que é a nossa própria vida. Que o Senhor não nos permita passar por isso como se fôssemos alguém menos importante, alguém sem função, que só sobrevive, não vive. Nós queremos viver a nossa vida com intensamente, sabe? Nós queremos vivenciar tudo aquilo que o céu já preparou para nós. Então, nós consagramos a nossa vida, nós te agradecemos mais uma vez, que o Senhor continue falando conosco em nome de Jesus. Então, é isso. Espero que vocês tenham sido abençoadas. E nunca se esqueçam, não se subestimem.
Não subestime o poder de Deus e viva plenamente aquilo que Deus tem para você, porque você só vai encontrar contentamento nisso. Um beijo, até o próximo capítulo. Oi, gente. Eu sou Andréa Bolzan, esposa do pastor Anderson e mãe do Arthur. Bom, eu vim aqui para falar um pouquinho sobre a nossa identidade e os nossos propósitos. Eu acredito realmente que Deus já colocou em cada um de nós tudo que precisamos para fazer a diferença nessa sociedade. Sabe, muitas vezes a gente relaciona esse propósito com a adoração a Deus, que nós somos criados para adorar, com a nossa atuação na igreja, de amor ao próximo, do serviço social, e isso tudo tá certo, não tem problema. Só que nós estamos numa época em que nós precisamos expandir esse entendimento de forma que aquilo que Deus colocou no seu coração, com as suas habilidades, com a forma com que você vai agir na sociedade, possa sim ser um canal de bênção e um canal de evangelização. Sabe, eu acredito realmente que Deus tem colocado pessoas em posições de destaque na sociedade, que Deus tem planos para mim e para você em posições de maior ou de menor destaque, mas em posições de influência, às vezes do seu vizinho, às vezes do seu colega da faculdade, às vezes do seu trabalho, do seu chefe, quem sabe como um vereador, um prefeito, até um governador. Então nós precisamos, em vez de esperar chegar nessas posições de destaque, já ir construindo esse caminho, utilizando tudo aquilo que Deus tem para nós, mas com ações. Então eu tenho vários exemplos disso, né? O mais recente que eu passei agora, num dos projetos que eu estou trabalhando na empresa, chamado de comunidade digital, a gente tem um ambiente online que é de uma comunidade. Então as pessoas entram lá, postam, curtem, buscam, né, também informações. E aí uma pessoa que eu nem conheço postou vários livros lá, vários PDFs de livros muito interessantes. E eu não tinha nem visto. E eu sou uma das embaixadoras dessa comunidade, né, em toda a empresa. E aí nós temos um grupo dos embaixadores e alguém colocou assim, pessoal, alguém, na melhor das intenções de compartilhar livros, postou vários livros lá e eu vou conversar com a pessoa para tirar, tá bom? Porque afinal de contas, né, a gente não pode patrocinar que as pessoas fiquem pirateando, né, os livros. Vocês não estão entendendo? Que vontade de correr lá e baixar todos os livros antes da pessoa tirar. Me deu vontade? Claro que me deu. Mas é aí que entram os seus valores, os seus princípios e para onde que você está, com que grau de influência que você está. Então, em momento nenhum, eu tive uma atitude de forma que pudesse denegrir tudo aquilo que eu tenho construído nesse ambiente de referência. Então, nós precisamos entender que Deus vai nos dando conforme você vai se posicionando. Então se posicione, Deus tem um propósito na sua vida, descubra qual é esse propósito. O meu propósito, por exemplo, eu já descobri, é o de abençoar pessoas para que elas vão, para que elas fluem, desenvolvimento, tudo que eu puder fazer para ajudar as pessoas a trilharem o seu caminho em busca do seu propósito e a serem cada vez mais influentes, cada vez mais efetivas, eu vou fazer. Por isso, quando alguém me pede uma ajuda, eu não fico perguntando para quem que é, né? Muitas vezes assim, não. Tem a ver muito mais com o meu propósito. Então, quando você entende isso, você para de agir em função dos outros ou até mesmo da empresa que você trabalha. Você age em relação ao seu propósito, aquilo que Deus colocou na sua vida. Então, e a ajuda muitas vezes não é fazer pela pessoa, não estou falando aqui de arrumar um emprego, né? Por exemplo, na área que eu trabalho, mas sim de dar suporte para que as pessoas possam ficar seguras e cumprir o seu propósito. Então, na sua história de vida, tem um propósito. Descubra e vá atuar neste propósito. Se capacite e vá atuar nesse propósito. Ore que você vai com certeza atingir o propósito final, que é de glorificar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Tchau, gente! Obrigada por ter assistido e até semana que vem com mais um episódio.